Shalom! Como é bom estar aqui com vocês! Hoje vou ter a honra de compartilhar uma narrativa que me fez repensar tudo o que eu sabia sobre as mulheres nas Escrituras. Você já parou para pensar que na genealogia de Jesus existem mulheres que desafiaram normas, quebraram barreiras e deixaram suas marcas? Esses nomes, que muitas vezes passam despercebidos, são verdadeiras heroínas de uma história que vai muito além do que podemos imaginar. Imagine só: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. O que essas mulheres têm em comum? Elas não são apenas personagens secundários, mas sim protagonistas em um enredo que revela a graça e a redenção de Deus. E se eu te dissesse que cada uma delas tem uma lição poderosa a ensinar? Enquanto a sociedade tentava silenciá-las, elas levantaram suas vozes e mostraram que o passado não define o futuro. O que será que motivou cada uma delas a agir? Você consegue visualizar o impacto dessas decisões? Vamos juntos explorar como essas figuras femininas influenciaram a linhagem que culminou em Jesus. Prepare-se para uma jornada que vai desafiá-lo a ver a história sob uma nova perspectiva. Porque no final das contas, elas não estão apenas na genealogia, elas estão também na história da sua vida. Fique ligado e descubra como essas mulheres se entrelaçam em um plano divino. A genealogia de Jesus tem uma importância fundamental na tradição judaica, onde a linhagem era essencial para estabelecer identidade e legitimidade. Como o Messias prometido, Jesus precisava ter uma conexão clara com as promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E sua genealogia em Mateus não só confirma essa ligação, como também afasta dúvidas sobre sua identidade em um contexto onde muitos esperavam um líder de linhagem real. O Evangelho de Mateus, ao apresentar essa genealogia, estabelece uma ponte única entre passado e presente, demonstrando o plano contínuo de Deus através das gerações. Além disso, a inclusão revolucionária de mulheres nesta linhagem, algo incomum para a época, evidencia que a história da salvação transcende barreiras de gênero e condição social, apresentando um Jesus que veio para todos, não apenas para os judeus. Na tradição judaica, a genealogia de Jesus é fundamental para estabelecer sua legitimidade como Messias prometido, conectando-o diretamente aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Esta linhagem em Mateus não apenas confirma seu papel profético, mas também valida sua identidade em uma cultura que priorizava a ancestralidade. O Evangelho apresenta uma genealogia revolucionária que une passado e presente, incluindo mulheres em uma época onde isso era incomum, demonstrando que a salvação através de Jesus transcende barreiras sociais e de gênero, sendo destinada a toda a humanidade. Ruth e Maria são duas mulheres extraordinárias na genealogia de Jesus. Ruth demonstrou lealdade incomparável ao permanecer com sua sogra Noemi após enviuvar, revelando que sua inclusão na linhagem de Davi transcende laços sanguíneos, enquanto Maria, escolhida como mãe do Redentor, demonstrou obediência excepcional ao aceitar o chamado divino, mesmo diante do inexplicável. Tamar, por sua vez, destaca-se como uma mulher que desafiou as normas sociais por justiça. Embora sua história pareça controversa à primeira vista, sua coragem em preservar a linhagem de Judá, mesmo sendo uma viúva vulnerável em uma sociedade patriarcal, demonstra como Deus pode usar pessoas marginalizadas para cumprir seus propósitos, transformando sua ousadia em um exemplo de resistência e fé. Ela também representa uma história poderosa de redenção e coragem na genealogia de Jesus. Sua disposição em desafiar as normas sociais não apenas preservou a linhagem divina, mas também antecipou o próprio ministério de Jesus, que mais tarde quebraria barreiras similares. Através de suas ações não convencionais, ela demonstrou como Deus pode usar métodos inesperados para cumprir seus propósitos, inspirando-nos a sermos ousados em nossa própria jornada de fé. Raabe, por sua vez, emerge como um testemunho extraordinário de inclusão divina. Como mulher estrangeira e prostituta em Jericó, sua história demonstra como a fé autêntica transcende barreiras sociais e culturais. Ao proteger os espiões israelitas, ela não apenas garantiu sua própria salvação, mas também se tornou um instrumento crucial no plano de Deus, provando que ele pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado ou posição social. A história de Raabe na genealogia de Jesus é um poderoso testemunho do amor incondicional de Deus.
Como estrangeira e prostituta que se tornou bisavó do rei Davi, sua inclusão desafia nossas noções preconcebidas e demonstra como a fé pode abrir portas que a sociedade fecha. Sua história de redenção mostra que Deus pode transformar qualquer vida, independentemente das circunstâncias, garantindo-lhe não apenas salvação, mas um lugar especial na história sagrada. A coragem de Raabe ao proteger os espiões israelitas, arriscando sua própria vida por uma crença maior, exemplifica como a fé verdadeira se manifesta através de ações concretas. Sua narrativa continua relevante hoje, lembrando-nos que o amor divino está acessível a todos e nos convida a viver de forma mais inclusiva, sem julgar quem está dentro ou fora do plano de Deus. Ruth, uma moabita, destaca-se na genealogia de Jesus por sua extraordinária lealdade à sogra Noemi e sua conversão ao Deus de Israel. Sua decisão de abandonar sua terra natal para seguir Noemi até Belém, imortalizada na declaração "Onde você for, irei", não foi apenas um ato de devoção familiar, mas uma profunda afirmação de identidade e fé, que a levou a se tornar parte da linhagem de Davi e, consequentemente, de Jesus. Sua jornada é marcada por resiliência e determinação, evidenciadas em seu trabalho nos campos de Boaz, que posteriormente se tornaria seu redentor. O relacionamento entre Ruth e Boaz exemplifica como o amor e o respeito mútuos podem florescer em meio às adversidades, culminando em uma união que não apenas redimiu suas circunstâncias pessoais, mas também contribuiu significativamente para a história da salvação. Por fim, a história de Ruth nos convida a refletir sobre a lealdade em nossas próprias vidas. Em um mundo onde a fidelidade muitas vezes é testada, a determinação de Ruth em permanecer ao lado de Noemi nos desafia a ser mais comprometidos com aqueles que amamos. Suas escolhas nos mostram que a verdadeira identidade é forjada nas experiências que vivemos e nas pessoas que escolhemos apoiar. Ruth nos ensina que a lealdade e a fé são fundamentais para construir laços que perduram e que muitas vezes podem nos levar a lugares que nunca imaginamos. Maria, uma jovem comum em uma sociedade tradicional, tornou-se extraordinária por sua coragem em aceitar o chamado divino. Sua resposta positiva ao anjo Gabriel não apenas a transformou na mãe do Salvador, mas também estabeleceu um exemplo profundo de fé e confiança em Deus. Como mãe, ela demonstrou um amor incondicional por Jesus desde seu nascimento até a crucificação, exemplificando uma dedicação que transcende o entendimento humano. Sua escolha como mãe do Redentor simboliza a inclusão universal no plano divino, demonstrando que Deus não faz distinção de status social ou origem. Ao longo da história, Maria tem sido uma fonte inesgotável de inspiração, venerada por milhões não apenas como mãe de Jesus, mas como um testemunho vivo de fé e resiliência. Sua presença na genealogia de Jesus representa o reconhecimento do poder feminino na história da salvação, convidando-nos a refletir sobre como Deus acolhe a todos em seu plano redentor. Por fim, a figura de Maria nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e as missões que sentimos ser chamadas. Como podemos, assim como Maria, aceitar os desafios que nos são apresentados? Como podemos ser instrumentos de amor e esperança em um mundo que muitas vezes parece tão sombrio? A história de Maria nos desafia a responder a essas perguntas e a viver com coragem, sabendo que, como ela, podemos fazer a diferença. E aí, galera? Ao longo deste vídeo, mergulhamos na genealogia de Jesus e descobrimos como as mulheres desempenharam um papel fundamental nessa história. Pensem só. Essas mulheres, com suas vidas e escolhas, não só moldaram a linhagem do Salvador, mas também nos ensinam lições valiosas sobre fé, coragem e redenção. Agora eu quero que você reflita. O que essas histórias nos dizem sobre o nosso próprio papel na obra de Deus? Será que estamos reconhecendo a força que reside em nós e nas mulheres ao nosso redor? E se cada um de nós pudesse aprender um pouco com a determinação de Tamar, a fé de Raabe ou a lealdade de Ruth? A genealogia de Jesus é mais do que uma lista de nomes. É um convite para que cada um de nós se veja como parte dessa grande história. Então, que tal compartilhar nos comentários qual mulher da Bíblia mais te inspira e por quê? Vamos criar uma corrente de aprendizado e inspiração.
E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais vídeos incríveis sobre mulheres na vida de Cristo. Afinal, a história continua, e nós fazemos parte dela.